Olá! No ES Rural de hoje tem um bate-papo cheio de causos com o seu Manuel, lá de São Mateus, no norte do Espírito Santo. Aí me casei com 25 anos e comecei minha família, com a minha mulher, lutando aqui nesse pedacinho de terra. Criei 14 filhos nessa época, 13 do casal mesmo e um adotivo. Hércules Nascimento traz pra gente hoje algumas curiosidades a respeito da carne de rã. Juliana, o sapo é um animal maior e de hábitos terrestres. Ele tem a pele mais seca e enrugada, enquanto a rã tem a pele mais lisa e úmida. Do fundo do baú, uma reportagem sobre o cultivo de goiaba e a criação de um polo da fruta para atender a indústria de polpas. O primeiro Festival Capixaba de Goiaba vem comemorar a primeira colheita comercial da fruta depois da implantação do polo de goiaba na região norte do estado. O ES Rural traz também uma entrevista com o diretor técnico do IDAF sobre as novas regras para o licenciamento de atividades agropecuárias. Pequenas atividades, como criação de galinhas, de suínos, até um determinado número de animais, estão dispensadas de licenciamento. E na série sobre pragas e doenças que afetam a produção agrícola do Espírito Santo, vamos mostrar o lobiopa, um besouro pequeno, mas que causa um prejuízo danado aos produtores de morango. Para combater mesmo é difícil, né? Então a gente vai controlando. Quando a gente passa colhendo, você vai recolhendo os frutos que tem o besouro que está furado. Talvez você acha um besouro, a gente pega e mata. Então o controle é isso aí, porque com o produto é difícil, porque ele se esconde debaixo do plástico, né? Fique com a gente, o ES Rural está só começando. Bom dia, tudo bem? O ES Rural começa com a série sobre pragas e doenças que afetam a produção de alimentos no Espírito Santo. Na reportagem de hoje, nós vamos falar sobre o lobiopa, um besourinho também conhecido como broca do morangueiro, que causa um estrago enorme nos frutos maduros. Nossa equipe subiu as Serras Capixabas e foi até o distrito de Pedra Azul, município de Domingos Martins, numa propriedade onde o cultivo de morangos é a principal atividade econômica. Lá foi possível mostrar os danos que essa praga causa na plantação e as providências adotadas pelo produtor para evitar prejuízos. Um besourinho pequeno, mas que causa um estrago enorme na plantação. Olha o tamanho do buraco que ele abriu no morango. O lobiopa tem um corpo alongado, oval e achatado, cor marrom claro com manchas amareladas. Tanto os adultos como as larvas alimentam-se dos frutos do morangueiro. Lobiopa é um besouro, né? É um besouro da família dos nitidolídeos, que ele ataca o morango, né? Ele é especializado em atacar o fruto do morango. No morango ele causa esse dano, né, de perfuramento do fruto aqui, ó, causa esse dano aqui. O adulto vem se alimentar e também ele acaba botando seus ovos aqui, a larva desenvolve no fruto. Assim que a larva completa seu desenvolvimento, ela desce para o solo para empupar no solo e se transformar novamente em adulto. Então, tanto a larva quanto o adulto causa prejuízo no morango. O lobiopa apareceu mais ou menos aqui em 2006 e está dando estrago. Ele fura a fruta madura, ele só vai na fruta madura. Então ele fura ela e acaba que essa fruta não tem comércio mais para ela, né? O inseto é atraído para a lavoura de morango pelo cheiro dos frutos maduros. O besouro não é bobo nem nada e escolhe somente os morangos com polpa doce, bem vermelha e suculenta. Seu Sérgio Ronque é um dos maiores produtores de morango do distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins. Ele só colhe morangos bem maduros para vender in natura, na lojinha da família. Mas a broca do morango já chegou a comprometer 10% da produção. E quando ele ataca o fruto, o dano que ele causa pode também abrir porta de entrada para micro-organismos. Então, algumas doenças podem ser aumentadas na área devido ao ataque do lobiopa também, que é a broca do morango. O manejo para evitar a infestação pela broca do morango é simples. Basta retirar os morangos refugados do meio da plantação. Seu Sérgio Ronque recolhe todos e junta nesta caixa de madeira para aplicar inseticida depois. Para combater mesmo é difícil, né? Então a gente vai controlando. Quando a gente passa colhendo, você vai recolhendo os frutos que tem o besouro que está furado. Talvez você acha um besouro, a gente pega e mata.
Então o controle é isso aí, porque com o produto é difícil, porque ele se esconde debaixo do plástico, né? O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, Incapé, recomenda o controle biológico do lobiopa. Não há necessidade de pulverizar produtos químicos na lavoura. A gente não recomenda pulverizações para controlar o lobiopa, porque vários trabalhos já têm demonstrado que não é eficiente esse método de controle. O que a gente tem recomendado é a utilização de iscas tóxicas. Essas iscas são feitas à base de morango esmagado, né? Mistura uma parte de morango, outra parte de água, misturado com um inseticida, que pode ser o inseticida Malathion. Essa isca vai ser distribuída ao longo dos canteiros, em potes, ao nível do canteiro, e o besouro atraído pelo morango, ele vai vir se alimentar, em contato com o inseticida ele morre. Também pode ser misturado um produto biológico, esse atrativo também, essa isca atrativa, que é um fungo chamado de Beauveria baciana. Então esse besouro vem se alimentar, entra em contato com o fungo e morre. Para não perder completamente a produção, seu Sérgio usa até mesmo os morangos afetados, cortando a parte que foi comida pelo inseto. Se não tiver muito estragado, se tiver só com um furozinho, então a gente reaproveita, limpa ele e aproveita para fazer geleia, licores, essas coisas, né? Chegou a hora de fazer aquela nossa visitinha ao passado. Nos arquivos do Rural Capixaba, encontramos uma reportagem sobre a produção de goiaba no Espírito Santo. Vamos rever. O produtor Carlito Correia acreditou no polo e há 2 anos plantou em 3 hectares mais de 1.000 pés de goiaba. Hoje, colhendo os frutos do sucesso, é um exemplo de que dedicação e amor pelo que faz é o segredo do excelente resultado. Surgiu a ideia aqui do polo da goiaba e eu vim a conhecer, aí entusiasmei com o produto, com a produção de goiaba. Plantei os primeiros pés, vi que era promissor, produtivo, muito, logo já veio para o campo com as mudinhas. Aí eu acreditei e apaixonei pela goiaba. A fruta se adaptou tão bem à região que em apenas 2 anos o produtor já tem lucro com a lavoura. Cada pé chega a produzir 500 goiabas. O agricultor Luiz Carlos Azevedo, por exemplo, antes de entrar na produção comercial, já obteve renda suficiente para pagar os custos da lavoura. Outra fonte de renda, né? Então tem que procurar sempre mudar de atividade, aumentar as atividades, para a gente tornar mais lucro. As perspectivas para o cultivo da goiaba são excelentes, graças ao crescimento da procura por parte das indústrias. São bastante favoráveis, haja vista que nós já temos aqui uma grande indústria, que é a Sucos Braz, que está inclusive dobrando a sua capacidade, e estamos em vias de instalar também uma nova indústria de polpa de frutas, que é a Trop Frutas Brasil, que certamente vai absorver muita fruta na região. Em conversa com os diretores dessa empresa, eles estão falando em 90 mil toneladas de polpa. Isso equivale a mais de 200 mil toneladas de fruta. E isso é uma perspectiva bastante favorável para os produtores, principalmente da região norte. A novidade é confirmada pelo presidente de uma das indústrias que irá se instalar brevemente no estado e consumirá a produção local. A indústria, ela tem um resultado muito rápido nas ações e a agricultura, ela é mais lenta, até mesmo pela atividade. Mas nós temos feito um trabalho aqui no norte do estado justamente para isso, para o produtor acreditar, o produtor investir. É um produto que dá uma rentabilidade uniforme, é um produto que, se comparado à cana-de-açúcar, ao gado, à suinocultura, ao eucalipto, dá uma rentabilidade bem superior. A gente já fez conta com os produtores, é importante o produtor acreditar e investir, que certamente ele cria uma atividade extra, gerando riqueza e renda para a região. O sistema de comercialização da goiaba será por cooperativismo, já que assim facilita a venda e diminui o custo para o pequeno produtor. A gente tira a figura do atravessador do mercado, a cooperativa institucionaliza toda essa boa relação dos produtores direto com o cliente. No nosso caso aqui são indústrias e mercado de mesa. Então institucionaliza isso, acaba com a ideia do atravessador, e quem vai ganhar mais é o produtor, ganha mais, o consumidor também ganha mais, porque tem menos pessoas ganhando
ganhando nessa cadeia e sobra importância maior para o produtor. O primeiro Festival Capixaba de Goiaba vem comemorar a primeira colheita comercial da fruta depois da implantação do polo de goiaba na região norte do estado. De acordo com a coordenação do polo, o objetivo é diversificar a produção agrícola da região, fornecer matéria-prima para agroindústrias, gerar emprego e renda e promover a inclusão social. Na programação, palestras voltadas para o agronegócio e cerca de 20 expositores com painéis sobre assuntos dirigidos ao pequeno produtor. Está existindo uma conjugação de esforços, na verdade, de substituição de um modelo de pecuária e mesmo de cana por outras atividades mais rentáveis que agregam valor, que geram mais renda para essa região. O projeto de vitrine tecnológica consiste em se identificar e se plantar as principais frutas que têm potencial para essa região, com fundamento de visitação dos produtores, no sentido de intercambiar tecnologias e informações para que outras culturas também venham para essa região. A festa, que durou 3 dias, reuniu representantes do setor, autoridades, produtores e a população da região de Cristal do Norte, em Pedro Canário. O estado do Espírito Santo ganhou uma planta industrial de sucos em Linhares e agora está para receber mais uma planta industrial que é de polpa de frutos. Grande parte dessa matéria-prima ela é importada, inclusive de fora do país. Então, quando você tem um polo desse consolidado, com resultados concretos, o Estado se sente muito satisfeito pelo fato de ter acertado na condução desse processo. Vale lembrar que o Incapé tem publicações com informações sobre o polo de goiaba e, principalmente, com recomendações técnicas para que o plantio de goiaba atenda às exigências da indústria de polpa. Quem quiser, pode procurar a Biblioteca Rui Tendinha, na sede do Incapé, no e-mail que aparece no vídeo, biblioteca@incapé.es.gov.br. A criação de rã é uma atividade que tende a crescer bastante no Espírito Santo. E você sabia que comer rã faz muito bem à saúde? Muita gente confunde, mas sapo e rã são animais bem diferentes. Explica pra gente, Hércules. Juliana, o sapo é um animal maior e de hábitos terrestres. Ele tem a pele mais seca e enrugada, enquanto a rã tem a pele mais lisa e úmida. A rã possui dedos de ponta afiada e anda bem mais rápido, com saltos de grande extensão. O ambiente natural da rã é mais úmido ou até mesmo aquático. A carne da rã, aliás, é um alimento que faz muito bem para a saúde. O gosto é um intermediário entre frango e peixe, o que é uma vantagem, já que pode se adaptar a diversos tipos de paladares. A carne de rã possui inclusive menos gordura que a destes 2 outros animais, que já são carnes consideradas magras. Mas as vantagens não param por aí. A carne de rã é uma excelente fonte de proteínas e cálcio, sendo assim um bom alimento para crianças em fase de crescimento e também para o combate à osteoporose. Essa carne também é indicada para as pessoas hipertensas, já que possui baixos níveis de sódio. Uma curiosidade é que a forma da carne de rã se assemelha bastante a um corpo de mulher, o que traz um pouco de preconceito contra este alimento. Mas só pelas vantagens que a carne de rã traz, em vez de ficar engolindo sapo, melhor mesmo é comer rã, não é, Juliana? A seguir, uma entrevista sobre as novas regras para licenciamento de atividades agrícolas. Pequenas atividades, como criação de galinhas, de suínos, até um determinado número de animais, estão dispensadas de licenciamento. Seu Manuel, lá de São Mateus, no norte do Espírito Santo, conta alguns causos da vida dele pra gente. Se eu parar de trabalhar, eu morro, minha filha. O ES Rural vai para um rápido intervalo, mas volta em instantes. Até já! O ES Rural está de volta. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o IDAF, mudou algumas e criou novas regras para o licenciamento de várias atividades agropecuárias. Eu conversei com Eduardo Chagas, diretor técnico do IDAF, sobre esse assunto. Vamos conferir. Eduardo, qual a principal novidade nessa história? Bom, Juliana, eu acho que a principal novidade são as alterações que nós implementamos para desburocratizar o processo de licenciamento, né? Sendo, acho que uma das mais importantes
foi a criação de limites para estabelecer o que é dispensado de licenciamento, né? Ou seja, pequenas atividades como criação de galinhas, de suínos, até um determinado número de animais estão dispensadas de licenciamento. E outro aspecto importante também que nós implementamos é a descentralização do licenciamento, ou seja, boa parte das licenças serão emitidas nos escritórios locais, ou seja, o processo não vai ter que tramitar do interior, via malote até Vitória, passar por uma outra análise e retornar, né, via malote também, que na maioria das vezes pode demorar aí 15, 20 dias. Né? Então, só nessa descentralização do procedimento, ou seja, autorizar os escritórios locais a fazer a emissão das licenças, a gente já tem um avanço de pelo menos de 15 a 20 dias na velocidade de emissão das licenças ambientais. Você falou aí deu um exemplo, né, de algumas atividades que tem dispensa de licenciamento. Como é que era antes? Por exemplo, um produtor, um avicultor, tinha uma granja, não tinha? O que era antes? Como é que era feito? Tinha dispensa para pequenas atividades? Bom, anteriormente não tinha dispensa, então o produtor ficava à mercê de uma ação de fiscalização. E, assim, se o técnico não tivesse o bom senso para não cobrar ou não notificar o cidadão para estar licenciando uma certa atividade, ele poderia estar sujeito a penalidades, uma advertência, em um caso extremo até uma auto de infração, por ele estar criando galinhas para subsistência, por exemplo. Então, com essa medida que nós implementamos, a gente acaba com esse risco que o produtor rural tinha e hoje ele não tem mais. O produtor rural não está mais sujeito ao bom senso do técnico, existe uma regra a ser seguida. Exatamente, ou seja, se a gente tinha um técnico em uma determinada ação que não tivesse um bom senso ou que por algum motivo não utilizasse os preceitos técnicos ali adequados, ele poderia estar cometendo uma injustiça. Hoje tem uma regra definida que ele tem que cumprir e isso dá maior segurança jurídica para o produtor rural. Como é que foram feitos esses ajustes nas regras que já existiam e como é que foram criadas as novas regras? Bom, esse trabalho ele foi discutido por vários meses, né, por uma grande equipe de técnicos do IDAF, ficou sob a coordenação da nossa comissão de licenciamento, mas teve uma participação de técnicos do interior. Então, diversos municípios, né, nós submetemos as minutas para análise e foram feitas as contribuições por pessoas que lidam no dia a dia com as dificuldades. Além disso, também nós contamos com a colaboração da Federação da Agricultura, que também fez as suas colocações, fez suas análises, e dentro do possível nós incorporamos essas sugestões dentro do texto final que foi publicado semana passada. Resumindo, então, o produtor rural vai ter vantagens nessas novas regras e nos ajustes que foram feitos e o próprio processo vai ficar mais dinâmico. Exatamente. O produtor rural vai ter vantagem, mas todos os atores envolvidos no licenciamento têm vantagem com isso. Ou seja, o produtor que vai ter a sua licença emitida de forma mais ágil, os próprios consultores que também prestam assistência aos produtores também vão ter maior agilidade no processo e os técnicos do IDAF também vão ter condições de dar uma resposta mais rápida, mostrando que o serviço público também pode ser e deve ser mais ágil. Agora, pensa numa pessoa cheia de causo para contar. Assim é seu Antônio Manuel dos Santos Filho, de 76 anos. Ele é descendente de escravos, mora no município de São Mateus, norte do Espírito Santo, e dividiu um pouquinho da história dele com a repórter Vanessa Capucho. Vamos conferir. Seu Antônio, conta um pouquinho para nós a sua história. Minha filha, minha história eu vou contar, o que eu me lembro eu vou falar. Nasci e criei nesse terreno aqui, meu pai, minha mãe, lutando com meus irmãos, tá vendo? E fui criado com idade de 10 anos, eu comecei a trabalhar. Junto com meu pai, pegar cavalo, arrancar mandioca, todo o serviço eu fazia, acompanhando ele, andando nos matos aí, nessa mata. E foi assim, e fui criei nessa vida, e estou bem satisfeito com a minha vida, tá vendo? Fui criado naquela época com meu pai, brigava muito, mas apanhava muito também, cada surra bonita. Aquilo era um prazer mais para mim, né? E a derradeira surra que eu tomei, eu vou falar para vocês, eu estava com 16 anos.
Uma surra boa mesmo. Foi a derradeira surra. Dessa época pra cá eu disse, tenho fé em Deus que eu não vou apanhar mais. E graças a Deus eu estou nessa época, graças a Deus. Só tenho amizade com o povo, no mundo todo, né? Aí me casei com 25 anos e comecei minha família, com a minha mulher, lutando aqui nesse pedacinho de terra. Criei 14 filhos nessa época, 13 do casal mesmo e um adotivo. Tá vendo? E tá tudo criado, tudo trabalhando aí, né? Tudo estudou, mal se formaram, tudo beleza. Estou aí, né? Todos eles moram aqui com o senhor? Não, algum mora na cidade, né? A maior parte mora aqui, né? Só tem uns 4 que moram na cidade. Mas sempre, todo fim de semana, eles estão aqui comigo, né? Algum deles ajuda o senhor aqui na lavoura? Ajuda sim. Bem, ajuda um pouquinho. Eu pago eles também, né? Eles estão sem serviço, eu boto eles para trabalhar aí. E vou levando a vida assim. Seu Antônio, eu fiquei sabendo que o seu pai foi o primeiro a chegar aqui na comunidade. Ele morava lá no Espírito Santo. Morava com os irmãos lá, mas disse que negócio de família, lá deu uma briga ele com o irmão, né? O irmão mais novo não queria trabalhar, aí brigaram lá, ele anoiteceu lá, amanheceu o dia aqui, com a mulher, com o cavalinho, rompeu o mato, fez um rancho aí, e aí começou a chegar gente, morador aqui por Rio Preto, né? Aí nunca mais ele saiu nessa área de terra aqui, né? E aqui na propriedade, o que o senhor faz? Qual é o dia a dia do senhor aqui na propriedade? Meu dia é todo serviço, minha filha. Acordo de 5 horas da manhã, estou trabalhando. Ali eu limpo de enxada, faço todo o serviço. De segunda a segunda? De segunda a segunda. Graças a Deus, né? Coragem para isso eu tinha para trabalhar. E pretende não parar? Não parar, só vou parar. Se eu parar de trabalhar eu morro, minha filha. Tá vendo? O seu pai, o senhor me contou agora que o senhor apanhava muito. Era muito arteiro? Seu pai era muito bravo? Não, ele era azarro, era azarro, mas ele queria o negócio tudo certo, né? E hoje em dia não existe mais, né? E hoje em dia os pais de família não podem educar os filhos, né? Naquela época ele não tinha leitura, mas educou os filhos tudo bem, graças a Deus, né? E por que o senhor apanhou? Porque fazia arte, brigava, ia para a escola, brigava, não aprendi nada também. Na escola, e chegava ele trabalhando, né? Comia muito, porque tinha muita fartura de caça, criação, tinha muito. Mas era desse jeito, né? O senhor também batia nos seus filhos também? Bati, graças a Deus, criei tudo. Podia igual meu pai, toda podia de apanhar. Surrei um, estava com 12 anos, foi para a escola brigar, eu fui na escola, cheguei lá, pedi licença ao professor, dei uma surra nele, também foi muito bem, graças a Deus, né? Todos aprenderam então? Todos aprenderam a me respeitar, né? Graças a Deus. Isso aí eu não reclamo, porque eles podem estar tudo aí, eu falar com eles e me atende. Qual é a importância agora da agricultura na vida do senhor? Minha filha, é viver o resto da vida até o dia que Deus quiser, né? É importante demais, né? É importante demais. Eu tive prazer na minha vida disso, minha filha. Com saúde, principalmente. Com saúde, Já fiz 2 operações, mas estou trabalhando. Não esquenta não, minha filha. Pretende se aposentar não, do campo, né? Não aposento não, minha filha. Se eu parar de trabalhar, eu morro. Porque todo dia eu tinha que estar movendo. Gosto muito de andar também, passear. Gosto de conhecer. Deixa eu te perguntar. Fala. Sua esposa te ajuda? Ajuda muito. Ajuda. Não é mesmo? Ela agora está aposentada, não está aguentando mais trabalhar, mas fica aí, né? Cozinhando, né? Mas o senhor não é bravo com ela, não? Não. Eu saio assim, chego a hora, tiver comida o almoço, se não tiver eu dou outra volta e vou levando a vida assim. E é isso aí, seu Manuel. Vai levando a vida assim que o senhor ainda vai longe com essa alegria toda. E é com esse exemplo que a gente encerra o ES Rural de hoje. Mas antes, é claro, a gente vai mandar um abraço bem especial para a família de seu Manuel, que abriu as portas da propriedade e recebeu a nossa equipe tão bem. Obrigada aí pelo carinho, viu, seu Manuel? E se você de casa quiser participar do nosso programa, é fácil. Basta enviar um e-mail para esrural.tve@rtv.es.gov.br. Nós temos um novo encontro na semana que vem e eu espero você. Um beijo, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.